A gente vive, particularmente no Brasil, um riquíssimo processo de mudança da maneira de pensar todos os transtornos de saúde mental. A gente tem uma tradição que dominava até recentemente no Brasil, que é a tradição da medicina, da psiquiatria norte-americana, mas a gente desenvolveu, na chamada reforma psiquiátrica, uma outra maneira completamente distinta de compreender todos os distúrbios de saúde mental, de uma maneira muito ampla, a começar com a crítica das internações psiquiátricas forçadas, seguindo pela ideia de que o melhor lugar de tratamento de uma pessoa de saúde mental é sua família e sua comunidade. Esses elementos, ela passa meio despercebido, é uma revolução no conhecimento do ponto de vista de todas as formas. Mas eu não estou desviando da pergunta, não. Eu estou colocando uma coisa, porque o que está em jogo é uma compreensão que não é só de mediadores bioquímicos neuronais que os transtornos de saúde mental são feitos. Portanto, eles não são produzidos pelos artefatos corpóreos que a gente poderia atribuir à genética. Tem outras coisas em jogo misturadas. Então, por exemplo, filhos. O que significa ser filhos de pessoas esquizofrênicas? Então, porque isso tem um pedaço que diz respeito às bagagens genéticas, ser filho biológico, e tem um outro pedaço que diz respeito à construção daquela subjetividade, a maneira com que se coloca. O peso dessas coisas não é desprezível. Então, a gente pode dizer que no campo, veja só, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, que se tornam artistas plásticos de renome internacional. Gente, nas experiências brasileiras, são vários, não um. Então, o que a gente tem que relativizar é o estigma de um diagnóstico de saúde mental que define de vez por todas uma impossibilidade. Então, eu diria, filhos de pais sabidamente esquizofrênicos serão esquizofrênicos? Eu prefiro, ao invés de aceitar a pergunta, mudar e dizer quais são as possibilidades de vida de pessoas assim. E usando os conhecimentos da reforma psiquiátrica que a gente tem, dá para dizer, gente, que não está determinado. Ele está em aberto, como o de todas as pessoas com problemas de saúde mental. Agora, eu posso também dizer, se ele tiver uma família que o acolha, com laços afetivos, ele terá mais possibilidade de desenvolver mais elementos do ponto de vista de uma vida mais feliz. Sífilis. Sífilis é uma das doenças do tal do curável. É uma infecção produzida por uma bactéria que ela sente o pozinho da penicilina de longe e já morre. É uma doença que é muito fácil de curar, o que é difícil é não ter recidiva quando ela é de transmissão sexual. O problema da permanência da sífilis em adultos diz respeito que não adianta tratar um dos parceiros, mas tem que tratar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, isso é muito complicado. Agora, a sífilis congênita, ela está entre as doenças erradicáveis. É perfeitamente possível você deixar de ter sífilis congênita. Isso é alcançável. Por quê? Não é nem profilaxia. Você trata a mãe,
ou a genitora, se ela no pré-natal trata, ela não transmite. Criança nasceu, trata. Então, assim, a gente tem a perspectiva no que diz respeito tanto à tuberculose quanto a... porque são doenças infecciosas que a gente dispõe de um medicamento que destrói o bichinho, digamos assim, o micro-organismo. A desnutrição, você reverte muito bem. Chega a criança com um corpo bastante lesado, e uma preocupação muito grande que se tem é como é que a minha filha ou meu filho vai se desenvolver na escola tendo sofrido desnutrição, quer seja pelo álcool, pela sífilis, por uma doença aguda ali no início, infecciosa, que, de fato, a criança desnutre muito rápido, mas também depois recupera mais rápido ainda. O que se tem nos estudos, isso é concreto, criança, mesmo que tenha desenvolvimento na escola, quando teve algum momento a desnutrição, se você tem o reforço escolar, a família estruturada, professores adaptados e uma estrutura familiar, ela reverte tudo e consegue acompanhar naturalmente a turma, e você, inclusive, não vê, não diz que aquela criança ela teve um retardo, que é o que se falava. Criança desnutrida vai ter retardo. Não é verdade isso. Tá? Não é. Criança em ambiente violento tem retardo. E aí o violento não é o da favela, é o violento da casa. Criança que tem estrutura familiar da Zona Sul, famílias riquíssimas, com desestrutura familiar, ela não tem o rendimento escolar. Entendeu? Então, não é o preconceito de veio de uma favela, veio de um abrigo, não é isso. Uma coisa interessante das nossas meninas, né, que veio de uma ONG que acolhia, eram famílias italianas que davam dinheiro para onde elas estavam no abrigo, para manter algum desenvolvimento delas no abrigo. Né? Semana retrasada, né, a Mona Lisa, né, a advogada, ela perguntou, Rosana, como é que está o desenvolvimento escolar delas? A gente tem que dar esse retorno. Eu falei, pô, está tranquilo. Mas até a Alice, que tem TDAH, eu falei, gente, olha só, não é nada disso. Né, porque não é isso, ela vem com uma leitura de um comportamento, mas quando entra na família, você limpa. Uma outra coisa para fechar, a gente tem o desenvolvimento delas muito alto, né, elas são mais altas, né, quem já viu, elas são enormes. Né. A gente foi no endocrinologista com preocupação, que tivesse alguma coisa, fizemos exames, tem a maturação avançada. E a endócrina ela falou uma coisa bastante interessante. Rosana, eu tenho visto de famílias que adotaram, crianças que chegam com maturação precoce de uma forma muito rápida. Elas têm um aproveitamento de tudo, é alguma adaptação metabólica que o organismo faz, que elas tentam aproveitar tudo que elas não tiveram. E aí chega nesse momento que você tem as tuas filhas com 8 anos, mas com desenvolvimento de 10, 11 anos. É o que a gente chama do catch-up. Ela aproveita tudo que não pôde, quando você vê o equilíbrio. Aí eu ainda brinquei, mas tem estudo sobre isso? Ela não tem, mas a gente está vendo, então não se assusta. A gente vai segurar um pouco a onda, né, do desenvolvimento delas precoce, e isso acontece. Então, é o que o Rubem coloca, a criança, quando sai, tanto a adoção, o bebezinho é mais fácil, mas as crianças mais velhas, quando vêm para as famílias, a adaptação é muito grande, é rápida. Então, se você pega uma criança mais velha, desnutrida, não sei o que lá, a gente vai ajustando aos poucos. Mas agora também uma coisa importante, não é na hora, precisa de um tempo. A criança chega, você vai fazer o diagnóstico, você vai começar a tratar, vai ver a alimentação equilibrar, mas não faz isso de uma hora para outra. A criança se assusta, porque é uma tendência, isso a gente faz a meia-culpa. Eu, como nutricionista, eu queria ver o exame de sangue e recuperar tudo que podia. Não é assim, a gente aprende. Vai devagar, olha, porque o hábito da criança você vai respeitando, e, a partir daí, com os exames médicos, do que você está tratando, né, eu lembro que o Ricardo, ele, Rosana, você vai fazer exame de sangue, e se vier um soro positivo? Eu falei, tá bom, vamos embora. E se vier alguma outra coisa? Tá, elas já estão com a gente, eu quero ver o que tem, para, a partir daí, eu saber como é que eu vou tratar dela, se tiver alguma outra deficiência. Tá?